senhor, Caio Fábio, cá estou eu, Marcelo Marrom, para esse quadro consagrado, que está começando agora, mas já é consagrado, que é o Marrom Quer Saber. Bota o cenário. Joga a vinheta agora, vai. O Marrom Quer Saber! Pois é, Caio Fábio. O Marrom Quer Saber de hoje é o seguinte. Há muito tempo atrás, eu morava lá em Macaé, fui criado frequentando uma igreja batista lá. Aí eu ouvi uma terrível história de um pastor que tinha cometido um pecado contra o Espírito Santo. E ele entrou em depressão, definhou até ir embora dessa terra, porque esse pecado não tinha perdão, segundo ele. E eu lembro que esse assunto tomou conta das rodas, assim, na casa da gente, todo mundo comentava, o pecado contra o Espírito Santo. Eu queria saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa, e você está grávida? A pessoa fala, só se for do Espírito Santo. Essa pessoa pecou, que se pecou, tem uma galera sentando no colo do capeta, porque todo mundo fala isso, né? Eu já vi um monte de gente falar isso. Esclarece, por favor, o Marrom quer saber. Beijo pra você, Bárbara, te amo. Bravo, tchau, vai. Beijo pra você também, Marrom. Muito bom, garoto. Olha só, o pecado contra o Espírito Santo aparece exclusivamente na fala de Jesus. Que conversa, que fala, que contexto foi esse? Foi quando Jesus curou um homem que lhe foi trazido, que era possesso de um espírito maligno, e ao mesmo tempo ele apresentava um sintoma. Ele não falava, ele era mudo, ele tinha limitação visual, algumas coisas aconteceram que impediram a manifestação sensorial desse indivíduo e provavelmente tivesse a ver com o estado de possessão espiritual e psicológica que ele vivesse, com aquele tormento sobre ele. Trouxeram o homem a Jesus e Jesus expulsou o demônio e o homem ficou curado, restabelecido de todos os seus sentidos. As multidões se maravilharam, que coisa linda. Mas os religiosos... Pecado contra o Espírito Santo é uma coisa que quem vive nesse grupo de risco são os religiosos. Não é a moçada do bar, do beco, da boca, não. São os religiosos. Por quê? Vieram os religiosos e disseram, ele aí, não fiquem maravilhados com ele não expulsa demônios pelo poder de Deus. Esse homem não é de Deus. Não tem nada a ver com Deus, não anda com a gente, não serve no templo, não está envolvido com a religião. Vocês não veem que ele não é de Deus? Que ele tenta destruir tudo que o nosso sistema põe. Esse indivíduo faz milagres, nós não podemos negar, mas ele os realiza pelo poder do maioral dos demônios, por Belzebu. Ora, os caras que falaram isso para Jesus sabiam, obviamente, que Jesus não tinha nada a ver com nenhum Belzebu. Sabiam que Jesus andava com sinceridade, integridade e verdade e que o que dele procedia era de Deus. Por que eles disseram isso? Porque a religião não quer saber da verdade, a religião quer saber de poder. Poder. Não importa se quem chegou é absolutamente de Deus, falando coisa com coisa, demonstrando e vazando bem, graça, amor, misericórdia, acolhimento para os outros. Se isto relativizar o poder da religião, não importa a qualidade do indivíduo que esteja fazendo coisas boas. Imediatamente a religião tratará isso como um concorrente. Você lembra da ressurreição de Lázaro, lá no Evangelho de João, no capítulo 11? Quando Jesus traz o cara que está podre há 4 dias, cheirando mal, da tumba, e o traz revivido, ressuscitado à existência, para comer e beber com todos e continuar a sua vida. Isso gerou uma perplexidade no Sinédrio, no Knesset da época, lá em Jerusalém. Eles se reuniram e disseram o seguinte: ele fez um sinal, esse Jesus, que a gente não pode negar. O cara estava podre e ele o tirou dos mortos. Se nós não fizermos nada com ele, o povo, o mundo inteiro vai segui-lo. E os romanos vão dizer, bom, o eixo do poder mudou. Das autoridades do templo, dos religiosos que controlam o país junto com os nossos prepostos,
mudou o eixo para um indivíduo, para o povo. E eles vão chamar Jesus para darem a Jesus a representação oficial deles aqui, porque a afluência do povo todo é para ele. E ele faz coisas inegavelmente extraordinárias. Então o que a gente vai fazer? Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. A questão não é se é de Deus ou não é de Deus. A questão é, ofende a religião ou não ofende a religião? Se ofender a religião, ela mata Deus, ela mata Lázaro, ela mata qualquer um. Ela chama o santo de diabo, de demônio, de Belzebu. E não faz isso, como você diz, como o pessoalzinho na brincadeira que diz, eu estou grávida só se for do Espírito Santo, porque não transei com ninguém. Não, isso é só uma expressão tola. Como alguém contar uma anedota, eu já vi tanta gente com horror, desesperado, dizendo assim, eu acho que antes de eu me converter, eu pequei contra o Espírito Santo, porque eu contava umas anedotas e às vezes envolvia a expressão Espírito Santo. Aí o cara entra no grilo da religião e diz, pequei. Quando na realidade, pecar contra o Espírito Santo é quase impossível. Pecar contra o Espírito Santo só acontece das seguintes circunstâncias. Número 1, o indivíduo tem que ter essa deliberação que eu falei, que havia lá entre as autoridades judaicas da época. Segundo, tem que, tendo essa deliberação, fazer isso com total consciência de que o outro não é aquilo que eu direi que ele é, que o outro é justamente o oposto, o outro é pura graça divina, é puro amor de Deus, é verdade, é bondade, mas eu não quero porque ele não me serve, ele não barganha comigo, ele não está a meu serviço, então eu o destruo do jeito que eu puder. Nesse caso é dizer, ele está cheio do demônio, sabendo que ele estava cheio de Deus, do Espírito de Deus. Terceiro lugar, para o cara conseguir pecar contra o Espírito Santo, além de ser totalmente lúcido, consciente, deliberado, ele tem que carregar no coração aquela vontade de, não importa qual seja a vontade de Deus em relação à vida, a minha prevalecerá. Ainda que eu tenha que chamar, que atribuir, que dizer, que determinar, que o que de melhor possa haver, seja, todavia, por minha palavra, por minha deliberação, por minha vontade, por meu interesse desconstruído, e eu atribua a essa desconstrução a razão de que aquilo que é tão divino seja aos meus sentidos, que não são os meus sentidos, são apenas as minhas deliberações, eu atribuo a isso uma obra do diabo. E tem que ser muito lúcido, muito consciente, muito determinado, tem que ser uma vontade muito assassina, insistentemente assassina para conseguir pecar contra o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma última coisa para não me alongar demais, meu querido Marrom. É o seguinte, um dos sintomas mais recorrentes de manifestação de esquizofrenia entre crentes é o medo do pecado contra o Espírito Santo. Se o cara já tem uma tendência à esquizofrenia, ou se já vive um quadro esquizofrênico e entra para a religião, ou se inicia o processo de esquizofrenização num ambiente carregado de religiosidade fanática e peremptória, quase 90% das vezes, 80% das vezes, a esquizofrenia dele vai ficar fixada no tema, seja a esquizofrenia, seja a psicose, seja o que for. A disfunção mental se focará no tema pecado contra o Espírito Santo. Tendo pessoas que vêm com esse histórico e esquizofrênicas, quase todas chegam nesse desespero de dizer, eu não tenho perdão, eu pequei contra o Espírito Santo, eu pequei, e as coitadinhas são só doentes, aflitos de alma, não pecaram contra ninguém, só estão precisando de ajuda, mas a religião não toca nesse assunto. Quantas vezes você viu isso ser explicado? Não se explica. O que parece que a liderança gosta é de deixar isso como uma foice passando na cabeça das pessoas. O cara está sempre com medo de ter pecado contra o Espírito Santo. E enquanto ele fica com medo dessa foice,
Ele vai se deixando controlar por aqueles que só se interessam por poder. Mas não tem absolutamente nada a ver com a brincadeira de alguém, com a tolice que alguém falou, com uma piada disso, com uma irreflexão, ou mesmo com aquela brincadeirinha que tem a ver exclusivamente com a graça de quem não está nem pensando em Deus quando falou alguma coisa dessa. E ainda que pensasse, tem que ter aquela consistência de perversidade, tem que ter aquele carnegão que só o compromisso com a religião e com a fome do poder que ela pode dar a alguém e o indivíduo quer se apropriar, só com esse tipo de insistência deliberada, com todos os testemunhos no coração, dando certeza a ele de que não é aquilo, e o cara todavia se põe naquele curso contra aquela graça, contra o amor, contra a verdade de Deus, não porque ele acha que não é verdade, é porque ele decidiu que não será assim. E ainda que seja de Deus, ele diz, eu vou atropelar. Pecado contra o Espírito Santo, portanto, como eu disse no início, é algo que só entra nesse grupo de riscos presunçosos, que ficam acima de Deus. São satanases, são lúcifers, que dizem, eu subirei e ficarei acima do Altíssimo, e determinam o que é de Deus e o que não é de Deus. Para esses, Deus não existe. Eles são os deuses dessas determinações. E eles não estão interessados no que é bom. Eles estão interessados no que mantém o poder, que eles usam em nome de Deus contra o próximo. De modo que quem mais pode pecar contra o Espírito Santo é quem usa o nome de Deus para arrebentar os outros com consciência deliberada acerca do que está fazendo. Então não deixe nunca mais, meu querido Marrom, ninguém andar com esse medo. Eu aguardo a sua próxima pergunta na quinta-feira. O Marrom quer saber! Vem MVTV, o canal é você.